Olá! No programa de hoje vamos falar sobre anestesia. Com o avanço da medicina, a anestesia também foi aprimorada. Apesar disso, esse procedimento ainda é cercado por muitas dúvidas, que não raro causam ansiedade nos pacientes. E para falar sobre esse procedimento, eu converso com o médico Dr. Camilo Kageyama, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, fez residência médica em anestesiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, pós-graduado em dor pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e atualmente trabalha no Grupo Ásia Anestesia, aqui em Campo Grande. Seja bem-vindo, Dr. Camilo. Obrigado, amiga. Doutor, as pessoas sentem medo, de anestesia. Podemos atribuir isso pela falta de informação? A falta de informação é um dos grandes contribuintes para este medo, Mas o medo também tem algumas raízes históricas. Hoje em dia, as medicações usadas na anestesia são muito mais seguras do que eram antigamente. De forma que, em vários dos procedimentos, há cerca de 40, 50 anos atrás, os pacientes sempre tinham algum tipo de intercorrência, não necessariamente grave, mas sempre alguns problemas decorrentes ao uso das drogas. Hoje, com a criação de novas drogas que são muito mais seguras, o procedimento se tornou também mais seguro, com muito menos intercorrências, complicações e muito menos efeitos colaterais. Então, as pessoas acabam tendo medo pelas histórias que se ouve de antigamente, de pessoas mais velhas, que realmente tinham uma correlação com o que acontecia, mas hoje em dia é um procedimento muito seguro, sim, e sem grandes problemas, desde que seja acompanhado por um profissional habilitado. Quais são os métodos de anestesia usados atualmente? Existem vários métodos de anestesia, desde anestesia local, sedação, anestesia geral e bloqueios, seja bloqueios de neuroeixo, por exemplo, raquidiana, a peridural, ou bloqueios de nervos periféricos. E também existem combinações delas. É sempre possível fazer uma anestesia geral e um bloqueio, a sedação e um bloqueio, ou sedação com anestesia local. Combinações, elas são sempre possíveis e na grande maioria das vezes são as melhores indicações, fazer combinações de anestesia. Todos os tipos de anestesias precisam ter um médico especialista? Então, por exemplo, anestesias que se fazem em consultórios odontológicos, eles acabam sendo feitos pelos próprios dentistas. Mas para procedimentos cirúrgicos em hospitais, as anestesias ou em clínicas, eventualmente, são feitas por profissionais anestesistas. E sempre lembrando que é muito comum as pessoas acabarem perguntando se anestesista também é médico. Anestesista é médico, então a anestesia é uma especialidade da medicina, sendo que então precisa fazer o curso de medicina com duração de 6 anos e mais a residência médica que tem duração de 3 anos. E como que é feita a preparação do processo de anestesia antes das cirurgias? É muito importante, antes de cada procedimento, o anestesista conhecer o seu paciente, para poder individualizar a anestesia, Seja o tipo de anestesia que vai fazer, que medicamentos ele pode usar ou se algum ele não pode usar. E isso é sempre uma combinação entre procedimento e paciente. A gente precisa conhecer o status do paciente, se tem comorbidades ou não, alergias. E para fazer isso, para a gente ter esse conhecimento, a gente sempre faz uma avaliação pré-anestésica, que idealmente deve ser realizada pelo menos um dia antes do procedimento, mas a gente às vezes faz uma semana, ou às vezes até um pouco mais antes do procedimento, para a gente não só conhecer o paciente, mas também para tirar as dúvidas do paciente, que muitas vezes, igual a gente falou antes aqui na primeira pergunta, eles têm muitos medos que não têm, na realidade, uma correspondência com o risco exatamente do procedimento. E quais as complicações mais comuns que a gente ainda verifica? Complicações relacionadas à anestesia, aí vai depender mais de cada tipo de anestesia.
Então, por exemplo, na anestesia raquidiana, a complicação mais comum é uma cefaleia pós-raque, que hoje em dia é algo em torno de 2%, mas já foi muito mais comum em outras épocas, por questões técnicas, né? A anestesia geral vai depender muito mais dos medicamentos em si que são utilizados, tá, do que da técnica anestésica exatamente. Então, para cada medicamento, eles existem alguns efeitos desejados e alguns efeitos colaterais. Então, para responder exatamente todos os efeitos colaterais, assim, nós teríamos que conversar sobre praticamente todas as drogas. Tá? Mas coisas comuns de acontecer são náusea e vômitos, tontura. Choque anafilático, não? Choque anafilático é uma complicação grave que existe na anestesia, que na grande maioria das vezes a gente não consegue prever, tá? Que é uma reação exacerbada do organismo a algum tipo de medicamento. Tá? Quando a pessoa já tem uma alergia conhecida a um medicamento, a gente não utiliza, tá? Porque o choque anafilático é uma reação alérgica exacerbada, digamos. Mas a pessoa pode ter uma reação pela primeira vez a um medicamento, tá? E ela já ser grave. Então, por isso é necessário sempre ter um profissional habilitado e competente para que fique acompanhando o procedimento e identificando os sinais precoces de uma possível reação anafilática para tomar as condutas necessárias para reverter esse quadro. As combinações dessas medicações que podem trazer esse choque anafilático, é isso? Não necessariamente as combinações. Se a pessoa tem uma alergia a um único medicamento, se a gente administrar ele sozinho ou combinado, não vai fazer diferença. Então, é a reação alérgica a um medicamento especificamente. Pode ter a mais de um, tá? Mas aí ser combinado ou não vai fazer diferença. E quanto tempo dura uma anestesia? Aí vai depender muito do tipo de anestesia. Por exemplo, numa raquidiana, né, nós fazemos uma dose que aí ela não é repetida e aí ela tem uma duração que é dependente do paciente e do tipo de droga. Tá? Mas uma anestesia geral, por exemplo, que a gente tem um maior controle sobre a duração, ela dura o tempo que for o procedimento cirúrgico, porque as medicações são administradas continuamente, tá? De forma que a paciente fica dormindo e sem dor, né? Fica inconsciente durante todo o procedimento, e assim que termina o procedimento é desligada essa infusão contínua. Então a gente tem um total controle dessa duração da anestesia na anestesia geral. E no caso de quando a gente vai fazer um exame e tem que estar anestesiado, acontece da mesma forma? Da mesma forma, é uma administração contínua de medicamentos que a gente escolhe qual é o momento de desligar e a gente sabe qual é o tempo médio para o paciente acordar depois de desligar. Então é tudo bem programado, tudo bem controlado para que não acorde durante o procedimento e acabe tanto trazendo esse desconforto para o paciente quanto atrapalhando a própria realização do procedimento. E o que mudou dessa anestesia de antigamente para a de agora? Qual foi a tecnologia que foi implantada? Acho que duas coisas foram muito importantes para isso. Né? A primeira coisa é a segurança dos medicamentos. Né? Todo medicamento ele tem uma dose a ser aplicada para a gente atingir o efeito desejado. Né? E vai chegar um momento, vai ter uma dose que ela pode trazer efeitos colaterais tóxicos e eventualmente até letais. Né? Essa diferença entre a dose que faz o efeito que a gente quer e a dose tóxica, por exemplo, ela é muito ampla. Tá? Antigamente, essa diferença que a gente chama de índice terapêutico era mais estreito. Tá? Hoje, esse índice terapêutico é muito mais largo, de forma que a quantidade de medicamento que a gente pode usar com segurança é muito maior hoje do que antigamente. Isso faz com que o procedimento seja seguro. Então, de forma que se eu administrar uma dose um pouco maior do que o paciente precisaria naquele momento, ainda assim eu não consigo atingir a dose tóxica para a grande maioria dos anestésicos. Tá? Antigamente, como esse índice era menor, se você eventualmente aplicasse uma dose um pouco maior, você já começava a chegar numa dose que trazia efeitos colaterais e eventualmente tóxicos.
Então, essa é uma das coisas que trouxe bastante segurança. E a outra coisa, eu acredito que seja a questão da monitorização do paciente, que são os sinais vitais que a gente acompanha durante o procedimento, que são os olhos do anestesista, né? Nós não temos mais a interação com o paciente não vai estar mais contando o que está sentindo, tá? Então, tudo que a gente está enxergando é através dos monitores, da monitorização que a gente faz com o paciente. E isso melhorou muito, então a gente entende muito melhor o que está acontecendo com o paciente em tempo real, durante cada procedimento, e isso faz com que a nossa compreensão do que está acontecendo e o que a gente precisa fazer para manter ou reverter qualquer quadro ficou muito melhor, muito mais seguro. Dr. Camilo, qual que é o preparo que os pacientes devem ter antes de tomar anestesia? Esse preparo a gente sempre orienta naquela avaliação pré-anestésica que eu tinha citado em uma pergunta anterior, né? Em geral, a primeira coisa é relacionado ao jejum, né? O paciente precisa estar em jejum e para cada tipo de alimentação, para cada tipo de alimento tem uma duração, tá? Então, para alimentos sólidos, hoje em dia ainda se preconiza um jejum de 8 horas para alimentos sólidos. Para uma refeição leve, por exemplo, como torradas, bolacha, água e sal, leite, 6 horas, tá? Leite materno, se for um bebê, um lactente, 4 horas e água 2 horas. E isso acontece porque é o tempo que leva para cada um desses alimentos deixarem o estômago, né? Para a gente fazer um esvaziamento gástrico, que a gente chama. Tá? Porque durante o procedimento anestésico, quando o paciente está sob o efeito de medicações, ele tem um relaxamento da musculatura, de alguns esfíncteres, que faz com que seja possível esse conteúdo gástrico, se estiver presente, que ele volte, tá? Então que ocorra uma regurgitação e aí ele pode broncoaspirar, né? Causando uma pneumonia grave, de difícil tratamento, mas que é simples de evitar. Então, por isso, uma das coisas principais para a segurança do procedimento é que o paciente esteja em jejum nos tempos corretos. E a outra coisa é com relação aos medicamentos que ele eventualmente utilize, né? Cada tipo de medicamento tem a sua indicação ou não de parar, tá? Alguns devem ser mantidos e outros têm que ser suspensos. Alguns suspensos um dia antes, alguns até 7 ou 10 dias antes. Então, por isso também é muito importante fazer a avaliação pré-anestésica para que toda essa orientação seja bem feita e que não se descubra isso logo no dia do procedimento, causando eventuais suspensões do procedimento. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre os mitos e as verdades sobre anestesia. Existem casos de pacientes que não reagem à anestesia? Não reagir totalmente não existe, né? Lógico que cada paciente é único, tem a sua constituição e vai depender de cada um o quanto ele precisa para acabar reagindo àquela medicação. Alguns vão precisar menos, outros vão precisar mais medicamento para se atingir aquele efeito, mas não reagir não acontece. O que acontece muito é de um paciente precisar de uma dose mais alta ou eventualmente muito mais alta do que outros pacientes, tá? E isso é muito comum, por exemplo, em pacientes que usam muitas medicações, né? Ou pacientes que têm hábitos como muita bebida alcoólica, ou fumar, ou a mesma drogadição, né? Quanto mais medicamentos ou drogas o paciente acaba ingerindo, ele acaba produzindo mais enzimas para metabolizar essas drogas, que acabam metabolizando também as drogas anestésicas. Então, quando a gente administra uma dose num paciente que não usa medicamento nenhum, ele acaba metabolizando menos, ou seja, acaba sobrando mais medicamento para fazer efeito. Ao passo que um paciente que
faz uso de muitas medicações ou qualquer tipo de droga, ele metaboliza muito o medicamento e à medida que a gente vai administrando, o organismo metaboliza muito rápido e acaba sobrando menos para fazer o efeito desejado. Então, esses pacientes precisam de mais medicamentos para poder ser atingido o efeito, mas não tem paciente que não reaja aos medicamentos anestésicos. Então, não tem isso de você acordar no meio da cirurgia? Esse risco ele existe, por exemplo, se a administração contínua for interrompida. Então, se a gente tem alguns aparelhos que fazem uma administração contínua das drogas anestésicas, se esse aparelho, que a gente chama de bomba, se essa bomba, se ela desligar ou se o medicamento dela terminar, ele pode ser interrompido a infusão e eventualmente pode acordar sim durante o procedimento. Por isso que é importante, ressaltando de novo, a presença sempre de um profissional habilitado e que acompanhe o procedimento durante todo o tempo para estar acompanhando tudo o que acontece do procedimento e das reações do paciente. E porque quando o paciente também vai acordar, se acontecer algum imprevisto desse tipo, nunca é subitamente, né? É sempre uma volta gradual, que ele mostra alguns sinais que a gente identifica pela monitorização, tá? Que a gente consegue tomar alguma conduta a tempo antes que ele venha a acordar ou reagir ou sentir qualquer coisa. O paciente pode sentir náuseas por causa da anestesia? Pode. Tem pacientes que têm uma tendência maior por uma característica pessoal, tá? Mas existem algumas drogas que também, como efeito colateral, é comum que eles reajam dessa forma. Tá? Então, a gente sempre procura identificar os pacientes que têm o maior risco para ter náuseas e vômitos no pós-operatório e a gente acaba usando medicamentos que trazem como efeito colateral, que pelo menos tem menos chance de ter esse como efeito colateral. E se eventualmente acontecer, mesmo num paciente que não tem esse risco aumentado, ou mesmo com medicações que normalmente não cursam com esse efeito colateral, nós temos várias medicações à disposição também para que esse efeito colateral seja suprimido e que acabe ficando tudo bem para o paciente no pós-operatório. E a anestesia geral, ela causa muito medo nas pessoas. Por que essa anestesia geral, todo mundo tem medo dela? Acho que o maior medo que as pessoas têm, justificado, é de perder o controle sobre o que está acontecendo, né? Então, naquele momento, ele está totalmente à mercê de uma outra pessoa que está administrando medicamentos que vão fazer com que ele durma e não sinta dor. Então, ele sente que fica totalmente refém de alguém tomar alguma conduta e que essa conduta seja adequada. Tá? Então, eu acho que o maior medo é esse, né? Da gente ficar refém de uma outra pessoa. Né? Por isso que é importante ter um profissional habilitado novamente, né? Que sabe o que está fazendo. E a anestesia geral, ela também dá um problema assim, de memória depois que o paciente acorda? É comum. Muitos dos medicamentos têm esse efeito sobre a memória. Alguns a gente utiliza inclusive para este fim, né? Com o objetivo real de que a pessoa não lembre várias das coisas para não desenvolver o que a gente chama de um estresse pós-traumático, tá? Mas eles têm efeitos limitados, não são efeitos que são duradouros, que a pessoa vai ter uma perda de memória indefinida depois do procedimento. Tudo passa depois, né? Tudo passa depois. Doutor, muito obrigada. Acho que a gente esclareceu muitas dúvidas sobre esse assunto. O programa Saúde em Foco agradece a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer sobre coisas importantes do universo que eu trabalho todos os dias e que muitos colegas estão aí. E é importante esclarecer as pessoas de que o procedimento anestésico é um procedimento seguro, tá? E que nós estudamos e nos dedicamos continuamente para que isso fique cada vez mais seguro, tá? Para todos nós podermos fazer com que a medicina evolua. Então agora sem medo mais de anestesia, né? O programa Saúde em Foco fica por aqui. Continue ligado na nossa programação.